Esse vídeo 03, ele se refere especificamente ao processo de gestão e fiscalização dos contratos administrativos. Porque é importante começarmos pela leitura cuidadosa do artigo que traz a questão da fiscalização dentro da lei de licitações, ou seja, dentro da lei 14.133, que é o artigo 117. Ele diz assim: a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato, que são representantes da administração, de forma especial designados conforme os requisitos estabelecidos no próprio artigo 7º da lei, ou pelos respectivos substitutos. Aí olha a figura do fiscal substituto. Permitida a contratação de terceiros, aí mais uma novidade, para assistir e subsidiar o agente público com informações pertinentes à atribuição de fiscalização. Então essa é uma questão importante e nós vamos discuti-la daqui a pouco no nosso vídeo. Mas antes de mais nada, é importante você entender, prezado cursista, que a fiscalização contratual é, sem dúvida, uma das mais importantes temáticas na gestão pública atual e na concretização das políticas públicas no âmbito do nosso país. A Lei Federal 14.133, ela vai versando, obviamente, sobre licitações e contratos administrativos. Ela observou ser muito detalhista no que se refere à fiscalização contratual. Você pode perceber que, comparativamente às demais legislações, a 14.133 é muito mais detalhista no que diz respeito à fiscalização de contratos do que a sua antecessora, a Lei 8.666 de 93. Haja vista que a fiscalização é de suma relevância no contexto da execução dos contratos administrativos, já que são comuns os casos em que boas licitações e bons contratos acabam por trazer prejuízos ao invés de benefícios à administração, justamente por conta de uma fiscalização deficiente. E até em alguns casos, a ausência de qualquer esforço por parte dos agentes públicos para promover a fiscalização do contrato. Isso posto, o artigo 17, então, ele traz essas inovações que são importantes citar. A questão da multiplicidade de fiscais, por isso que ela diz um ou mais fiscais. A questão da presença do fiscal substituto, que é aquele que vai substituir o fiscal titular nas suas ausências e impedimentos. Então, a nova lei, ela vai atribuir maiores responsabilidades ao fiscal do contrato, confirmando que o fiscal é o partícipe essencial da gestão contratual com vistas ao bom uso do recurso público. Então, define-se inicialmente os princípios, obviamente, a gente tem que discutir, se vocês vão ver no nosso curso, os princípios e os principais desdobramentos desses princípios sobre a fiscalização dos contratos administrativos. Então, a gente deve refletir conjuntamente sobre princípios novos e princípios chamados de reafirmados na nova legislação, com destaque principalmente para os princípios do planejamento, da competitividade, da economicidade, da proporcionalidade, da razoabilidade e da segurança jurídica no esteio dos contratos administrativos. Depois a gente vai tratar, no nosso curso, sobre assuntos como a obrigatoriedade da fiscalização, os impedimentos decorrentes do exercício da fiscalização por ocasião do princípio da segregação de funções, tá? E a responsabilização permanente do contratado e a obrigação da administração de capacitar os servidores, é por isso que você está aí do outro lado, para a fiscalização contratual. Temas, em grande parte, tratados na legislação precedente, mas não de forma específica e ampliada. Então, a administração, ela tem o dever, então é um poder, mas ao mesmo tempo é o dever de nomear um servidor ou empregado público para acompanhar a execução do contrato administrativo. Então, esse encargo traz consigo a responsabilidade tanto do gestor, quanto do fiscal do contrato, quanto da autoridade que faz essa escolha por esse fiscal e esse gestor do contrato. Então, o gestor do contrato é aquele indivíduo que vai acompanhar, que vai gerenciar, que vai controlar o processo de gestão contratual, desde a formalização do contrato até o encerramento desse respectivo contrato. Já o fiscal é aquele que vai atuar de forma pontual, acompanhando, inspecionando, examinando, verificando e atestando
como elemento mais importante a conformidade da execução desse contrato com aquilo que está constando dentro do procedimento que deu origem ao contrato, ou seja, dentro do procedimento licitatório. Então, ele vai subsidiar o fiscal a atuação do gestor, não exercendo, neste caso, o poder decisório, mas o poder fiscalizatório. A administração, então, por conta disso, se baseia, além da legislação, nos acordos, por exemplo, do TCU, em recomendações da Controladoria Geral da União, para instruir os agentes públicos nesse processo de fiscalização. Isso você vai encontrar aí nos slides 39 e 40 do nosso curso. Então, primeiro, não se pode atribuir a fiscalização de vários contratos a um único fiscal. Isso é um acordo 2831 do TCU de 2011. O servidor também deve ter tempo, meios e conhecimentos específicos suficientes para que ele possa realizar uma boa gestão e uma boa fiscalização do contrato. Isso também é acordo no TCU. Esse é fácil, o acordo 299, lá do ano de 2007. Então, é importante que gestor e fiscal realizem cursos de capacitação de forma contínua para que eles consigam entender não apenas a legislação, mas consigam entender, por exemplo, acórdãos, material técnico específico, manuais que vão ajudar no exercício da função de fiscalização e gestão do contrato. Mas isso não acontece de forma irrestrita, porque existe um princípio chamado de segregação das funções, onde o servidor designado como fiscal do contrato administrativo, ele não pode ter atuado como pregoeiro, não pode ter atuado na comissão de licitação, nem pode estar envolvido na execução orçamentária e financeira do contrato, ou seja, ele não pode empenhar, liquidar e pagar. A fiscalização do contrato administrativo, queridos, então, é a parcela da gestão do contrato focada na exigência do seu cumprimento pelo contratado, sendo obrigatória para todos os órgãos e entidades públicas. O fundamento dessa obrigatoriedade de fiscalizar, ela se encontra respaldada, obviamente, na nova lei de licitações, no artigo 104, inciso 3º. Que ele vai conferir à administração, nesse caso, a prerrogativa de promover a fiscalização na execução dos contratos administrativos. E, é claro, no artigo que eu acabei de falar para vocês no nosso vídeo, que é o artigo 117, que vai definir que a execução contratual deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais que serão, no caso, especificamente designados com a finalidade de promover a fiscalização do contrato, bem como a designação dos seus respectivos substitutos. Então, essa jurisprudência do TCU, que eu falei para você, citei para vocês, e existem outras aí no nosso material, ela vai confirmar a importância de que a nomeação dos fiscais de contratos se dê de forma transparente, planejada e evidencia a responsabilidade do fiscal e da autoridade administrativa que nomeou esse fiscal. Então, assim, fica vedada a nomeação de pessoas estranhas à administração pública para exercer a função de fiscal do contrato, bem como a nomeação apenas de forma genérica de servidores, sem a necessária clareza na definição das atribuições e das responsabilidades deste fiscal do contrato, tá? Então, é muito importante entender que a fiscalização do contrato, ela sendo feita de forma ineficiente, gerando algum eventual prejuízo para a administração, cabe a responsabilização dos agentes públicos, tanto que nomearam esse fiscal, quanto do fiscal que não atuou de forma devida. Então, eu concluo aqui o nosso vídeo trazendo para vocês a reflexão acerca da necessidade dos órgãos e entidades da administração pública implementarem medidas efetivas, específicas de fiscalização do contrato e da caracterização da atividade fiscal como uma questão de postura profissional do servidor designado. Ou seja, não é qualquer servidor que pode ser fiscal e gestor do contrato. Então, no que se refere à possibilidade de efeitos negativos na execução dos contratos administrativos, em razão da deficiência e da inabilidade de fiscalização, fica patente, confirmado que a fiscalização é um tema de grande relevância na execução dos contratos administrativos executados pela administração pública. Então eu convido você a estender a sua leitura, procurar fontes, ler os manuais da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União, que você vai verificar um rol de ensinamentos que podem te ajudar a exercer com eficiência e eficácia o munus da fiscalização dos contratos administrativos. Receba o meu abraço e eu espero que vocês gostem desse curso e continuem acompanhando o material. Muito obrigado.